Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui é Antônio Sanches, falando diretamente do canal para o seu conhecimento jurídico. Nós estamos aqui nesse quadro chamado Pílulas do Direito, com dicas, com novidades e com pontos controvertidos a respeito do ordenamento jurídico, principalmente após o Código de Processo Civil de 2015. Eu lembro, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber notificações dos vídeos que são periodicamente colocados e também nos acompanhe no Instagram, prof.antoniosanches, lá com novidades, promoções e eventos que nós venhamos a fazer no decorrer dos tempos, ok? E nesse primeiro vídeo, nesse vídeo que nós faremos agora, eu quero tratar com você de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que existia à luz do Código de Processo Civil anterior e quero discutir um pouquinho com você se essa súmula continua em vigor ou se houve alteração dela enquanto súmula ou da sua aplicação. É a súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá na lousa para a gente olhar o que essa súmula diz. Essa súmula fala o seguinte: na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória. Súmula 372, que como você está vendo aí, foi concebida sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, do Código de Processo Civil de 1973. Vamos lá, para a gente estruturar o raciocínio, perceba, o CPC de 2015 estabelece duas modalidades de exibição de documento. Primeira modalidade, prevista lá no artigo 396 do CPC, é aquela contraparte contrária no processo. Então eu tenho um processo de A contra B e o A faz um pedido de exibição contra B. Então B tem que exibir o documento. Isso é o que está no artigo 396. Uma outra coisa completamente diferente é o pedido feito contra terceiro. Então você tem A contra B e o A vai fazer um pedido de exibição contra X. Esse X, ele é terceiro nessa relação processual que você está vendo aqui. Ele não integra essa relação processual e por isso você tem uma outra circunstância que é inclusive regulamentada por um outro artigo que é o 401 do Código de Processo Civil. Então, o que a gente verifica? Duas situações diferentes. Uma coisa é o pedido incidental de exibição de documento, outra coisa é a ação de exibição de documento movida contra um terceiro. Esse terceiro não faz parte da relação processual. Então, as consequências são diferentes caso aquele que é parte no processo não exiba o documento e caso o terceiro não exiba o documento. Porque se aquele que não é parte no processo, se é um terceiro, se ele não exibe o documento, eu não posso punir a parte processual. Então imagina você tem um processo contra mim e aí você pede para um terceiro exibir o documento. Esse terceiro não exibe. E aí, efetivamente, esse terceiro não exibe, eu sou punido por isso. Não é admissível isso. Portanto, a consequência da não exibição do documento ou da coisa por terceiro vai ser a busca e apreensão, vai ser a imposição de medidas coercitivas. Agora, contra a parte contrária, não. Contra a parte contrária, o que nós temos é uma situação mais elástica. Porque se você entrou com um processo contra mim, ou você no seu escritório entrou com um processo contra um banco e pediu que o banco exibisse o documento, e o banco não exibiu esse documento, você não precisa de busca e apreensão. Você não precisa de multa cominatória, porque a consequência que a lei traz é muito mais grave do que a aplicação de multa, que é a presunção de veracidade dos fatos que aquele que pediu a exibição do documento queria provar. Vamos lá na lousa para dar uma olhada para você quais são essas possibilidades. Já mostrei para você, o juiz pode ordenar que a parte exiba o documento ou terceiro que exiba o documento. São as duas modalidades de exibição de documento. E dá uma olhada nas consequências. No caso do pedido feito contra a parte contrária, as consequências estão no artigo 400. O juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar. Isso é muito mais grave que qualquer imposição de multa, isso é muito mais grave que qualquer
busca e apreensão. Por outro lado, o artigo 403, ele traz as consequências da não apresentação no caso do pedido feito contra terceiro. Quando um terceiro descumpre a ordem, o juiz pode expedir mandado de busca e apreensão, se necessário requisitar força policial e olha aqui, ó, o pagamento de multa. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que no caso da exibição de documento contra terceiro, não fala a lei em presunção de veracidade. E nem pode falar em presunção de veracidade. Por um motivo muito simples. Eu não vou punir a parte por uma conduta do terceiro que não apresenta o documento. É por isso que o artigo 403 do CPC de 2015 estabeleceu textualmente a possibilidade de imposição de multa para o caso da não apresentação do documento ou coisa quando houver o pedido feito contra terceiro. Quando o pedido for feito contra a parte contrária, de verdade, tem total razão de ser a súmula 372. Não há que se estabelecer multa, justamente porque existe uma medida jurídica muito mais eficaz, que é a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar. Então vamos lá para a lousa para a gente analisar as conclusões disso tudo. Então o que nós temos? A súmula 372 foi ratificada, foi confirmada e ela é sim aplicável quando se tratar de pedido de exibição feito contra a parte contrária no processo. Então, aplico a súmula e não aplico multa, justamente pelo fato de que a parte contrária vai ter contra si essa presunção de veracidade. Por outro lado, quando o pedido de exibição é feito contra terceiro, que não é parte no processo principal, a súmula se tornou contra legem, porque a gente acabou de ver, dá uma olhadinha aí o artigo 403, no parágrafo único, ele fala do pagamento de multa. Então a súmula 372 está contra legem quando ela fala que não cabe a fixação de multa. Por esse motivo, quando o pedido de exibição é feito contra terceiro, eu não aplico a súmula e aplico multa, porque não tem justamente essa consequência que é a presunção de veracidade dos fatos que o requerente da medida queria provar. Ok? É isso aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.